Minha gente querida, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-chegados. Um ótimo dia, uma ótima noite e muitas bênçãos de Deus. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Em seu benefício. Perdoe o mal. A pessoa má, né? A vida se encarregará dele. Sempre lembrando que o perdão, a primeira pessoa beneficiada com perdão somos nós mesmos, que nos livramos de um peso. Então, perdoar é essencial para a nossa vida. Vamos então para o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito tem a visão circunscrita como seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. E aí cabe uma ressalva, né? Que o espírito superior, ele vai adquirindo, o espírito, à medida que ele progride, que ele evolui, ele vai adquirindo essa visão total do seu ser, até porque ele vai deixando de ser limitado pelo perispírito. E a gente tem relatos de que os espíritos mais grosseiros, menos evoluídos, né? Mais que nem a gente, quanto mais ignorante, ele às vezes não vê, às vezes não, ele nem vê, normalmente ele nem vê os espíritos superiores. O espírito superior, ele tem que deixar de ser visto, tem que se corporificar um pouquinho mais para poder ser visto pelo inferior, pelo ignorante. Então, tudo isso vai depender da evolução do espírito. Mas, à medida que ele evolui, ele vai deixando de ter essa visão circunscrita. Assim, o nosso olho vê, né? O espírito, ele vê com o corpo todo. Se é que a gente pode chamar de corpo. Mas é um corpo, né? O perispírito não deixa de ser um corpo. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última mensagem desse capítulo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E é uma mensagem das Instruções dos Espíritos, assinada por São Luís, em Paris, 1860, com o título Beneficência Exclusiva. E também começa com uma pergunta, que nem a de ontem. A beneficência é certa quando praticada exclusivamente entre pessoas de mesma opinião, de mesma crença ou do mesmo partido? Não. Pois precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. Não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou sua opinião, seja sobre o que for. O cristão obedeceria, porventura, ao preceito de Jesus
segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua, socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Muito certo, né? Muito óbvio. Mas nem sempre o óbvio é tão óbvio assim para todo mundo. Mas o que move a caridade não pode ser religião, nem partido, nem opinião. O que move é o amor. E o amor não tem fronteiras. Então, terminamos assim nossas leituras de hoje. E vamos ler uma frase de André Luiz hoje, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção.